Olá, maternal, tudo bem aí com vocês? Hoje, para começar a nossa atividade, eu vou contar uma história para vocês, tá? Vamos prestar atenção na história que depois a tia Dani vai fazer umas perguntas. Chama Pedro e o Lobo. Há muito tempo havia um pequeno pastor que se chamava Pedro e que cuidava das suas ovelhas no campo de pastos dos arredores da aldeia. Todas as manhãs, muito cedo, o pastor saía com o seu rebanho para o campo e ali passava horas e horas. Muitas vezes, enquanto via as ovelhas a comer, Pedro ficava imaginando coisas e a pensar no que podia fazer para se entreter e fazer as horas passarem mais depressa. Um belo dia, o pastorzinho, cansado de ficar olhando as ovelhas, decidiu que seria divertido aprontar com as pessoas da aldeia. Aproximou-se do povoado e começou a gritar: "Socorro, socorro! O lobo está vindo, socorro!" Ao ouvir os pedidos de socorro do pastor, as pessoas da aldeia largaram tudo o que estavam fazendo e correram para ajudar o Pedro. No entanto, quando lá chegaram, deram conta de que tratava-se de uma brincadeira do Pedro e que ria às gargalhadas. É mentira! Os aldeões ficaram muito aborrecidos e decidiram voltar para suas casas. Assim que foram embora, Pedro decidiu gritar de novo: "Socorro, socorro! Vem aí o lobo, socorro!" Dessa vez, as pessoas acreditaram que era verdade e que diante do lobo feroz, o pobre Pedro iria precisar de ajuda. Mas ao chegar perto dele, foram encontrá-lo novamente rindo, mas rindo muito. Desta vez, os habitantes da aldeia se aborreceram ainda mais e foram embora muito bravos. Na manhã seguinte, no outro dia, Pedro levou novamente as suas ovelhas para o mesmo pasto e ainda ria ao lembrar do que tinha acontecido um dia antes. Não se sentia nada arrependido. Mergulhado nos seus pensamentos, Pedro nem se deu conta de que um lobo se aproximava. Quando deu meia volta e deparou com o lobo, o medo invadiu o seu corpo. E ao ver aquele animal se aproximava cada vez mais, começou a gritar desesperado: "Socorro, socorro, vem aí o lobo, vai devorar todas as ovelhas, socorro, socorro!" Mas desta vez, os seus gritos foram em vão. Os camponeses não acreditaram no que o Pedro estava falando e não foram ajudar. O infeliz pastorzinho ficou a ver como o lobo atacava suas ovelhas enquanto continuava pedindo auxílio, gritando várias vezes: "Socorro, socorro, lobo, socorro!" Os habitantes da aldeia continuaram a se fingir de surdos, enquanto o pastor via o lobo comer as ovelhas. Então, Pedro se deu conta de que tinha sido muito injusto para com os habitantes da aldeia. E, apesar de ser tarde demais, arrependeu-se profundamente e nunca mais voltou a mentir, nem a tirar sarro dos outros. E aí? O que vocês acharam da nossa história de hoje? Do Pedro e o lobo. Pedro não fez coisa legal, não é mesmo? Ele, para se divertir, o que ele fez? Enganava os amigos lá da aldeia onde ele morava.
E aí, quando ele precisou realmente de ajuda, ninguém acreditou nele, não é mesmo? Então, o que a gente leva dessa história para a vida da gente? Que é legal? Não, né, pessoal? Não é legal a gente enganar as pessoas, né? Não é legal a gente tirar sarro das pessoas, porque a hora que a gente realmente precisar de ajuda, as pessoas não vão acreditar no que a gente tá falando, não é mesmo? Então, na nossa atividade de hoje, além de vocês terem prestado bastante atenção na história, o que nós vamos fazer? Vocês vão desenhar aí, ó, pintar as ovelhas, né? Aonde tem o lobo, vocês vão molhar a tinta com o dedinho e vão pintar o lobo assim, ó, com o carimbinho do dedo. Vão carimbar. Tá? E aí? Como que o Pedro gritava para chamar atenção? Socorro, socorro, não era mesmo? Então, a gente só pode chamar a atenção de outra pessoa quando realmente a gente precisa do quê? De ajuda. Quando realmente for o quê? Verdade. Combinado? Lá na página do Picote, lá atrás, tem a historinha, ó. Vocês podem recortar lá e colar atrás da página da atividade de vocês, tá? E lembrando que vocês vão pintar a cena aqui, ó, o desenho que tá aqui, vocês vão pintar do jeito que vocês quiserem. Só o lobo que vocês vão carimbar com o dedinho na tinta. Se não tiver tinta, não tem problema, pode pintar, tá bom? E não esquece de colocar o nome e a data, tá bom? E essa história vocês podem contar aí em casa, pros amigos, né? Para algum parente, algum primo, ou mesmo para vovó e pro vovô, quando vocês puderem ver, vale a pena, tá bom, pessoal? Um beijo, por hoje é só e até amanhã, tá?